Olá, pessoal. Estamos aqui novamente juntinhos, dando continuidade aqui à nossa websérie dos cálios, né? E hoje a gente vai falar qual que é a função do cálio, do potássio, no corpo físico, né? Nós falamos do metabolismo no vídeo passado, agora nós vamos falar como que os sais de cálcios homeopáticos agem no plano físico, certo? Vou compartilhar aqui nosso material. Dá um tempinho para o computador pensar. Ok. Então, vamos lá, né? Então, quais são as características físicas, né, de pessoas que estão vibrando no potássio, no cálio? Então, são pessoas fortes, robustas, corpulenta, com muita força interior, né? São pessoas fortes, são pessoas com uma boa vitalidade, né? Porém, quando você toca, essas pessoas, elas são frias, né? E tem o Jean Schouten, né, que diz que dependendo, que essa temperatura do corpo, né, ela muda em relação a qual íon está ligado com o potássio, né? Então, se a gente pegar o sulfur, né, geralmente são pessoas mais quentes. Se você pegar o cloro, por exemplo, vão ser pessoas mais frias, né? Mas uma tendência do cálio são pessoas que têm pele mais frias, né? São muito sensíveis à corrente de ar, né? Principalmente se for cálio carbônico. E geralmente as queixas, os agravamentos acontecem por volta das 3 horas da manhã, né? Então, paciente que diz assim, ai, eu estava dormindo 3 horas da manhã e eu acordei. Ou frases do tipo, sempre acordo às 3 horas da manhã. Não estou dizendo que é exatamente cálium que eles estão precisando, mas ficam alerta da possibilidade de ser um, certo? Vamos aqui, o próximo, né? Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Então, ó, eles têm muito desejos de doce, né? Não gostam muito de carne, agravam, né, durante cópula, menstruação, toque e esforço, e melhoram com movimentos, né? Principalmente movimento de se inclinar para frente. Então, quando tem alguma cólica, dor de barriga, etc., melhora vindo para frente, né? E o frio, né? O esforço piora as queixas de um paciente que está vibrando em potássio, né? Então, gente, aqui tem uma lista de queixas comuns, mas a gente chama atenção por uma coisa que é comum a todas elas, né? Que é uma certa inflamação da mucosa com grande produção de catarro, entendeu? É uma inflamação mais forte, né? Com produção de uma secreção com tendência a ser mais amarela, mais purulenta, e não importa qual órgão que esteja aquela mucosa, né? Então, por isso que a gente tem, ó, vários, digamos, uma lista, né, de várias doenças. Por quê? Porque a mucosa está presente em vários órgãos, né? E quando essa mucosa dá defeito, ela pode dar defeito em qualquer tecido, aliás, em qualquer órgão, certo? Então, por isso que a gente vai ter várias expressões diferentes. Então, em relação a dores, né? Geralmente eles vão reclamar de dores em pontada, geralmente dores agudas, né? E dores de repuxamento, né? Com a sensação de ter algo puxando. Para dar base àquilo que eu falei da quantidade de secreção, então aqui são descargas copiosas, né? Ou seja, bastante. Geralmente duras, espessas, né? Amarela esverdeada e tal. Pode cursar com fraqueza e anemia, né? Produção de tanta secreção que a gente pode ter uma tendência a fraqueza e anemia. Porque gasta energia, né, gente? Gasta o sistema imunológico ali para lidar com aquela inflamação. E isso acaba consumindo
medula óssea, né, que vai produzir as células de defesa, e isso traz uma fraqueza muscular e às vezes, até uma anemia, né? Edema de pálpebras, né, e tornozelos, resfriados, sinusites, né, principalmente com aquela secreção bem colante, né? Tendência a asma, tendência a pneumonia, né, com geralmente tosse com expectoração, palpitações cardíacas, muitas vezes palpitações repentinas, problemas estomacais, né, constipação, lembrando que é uma secreção mais espessa, né, e as fezes, né, para ser excretados, elas precisam de uma certa umidificação. Então, quando você começa a ter um ambiente mais seco, você começa a ter uma tendência à constipação, né? Menstruação geralmente abundante e muitas vezes com a presença de leucorreias, né? Detalhe, essa leucorreia, ela não precisa aparecer exatamente na menstruação, mas são mulheres que podem menstruar muito e apresentar uma leucorreia mais purulenta. Problemas reumáticos, né? Inflamações dos joelhos, né? As serosas ficam espessas, né? Estão mais inflamadas, principalmente no quadril e joelho. Dor no ciático, que piora quando você deita sobre o lado dolorido, né? Ou quando você coloca um pouco mais de pressão ali, tá bom? Então, gente, isso aqui é um resuminho, né? Mas eu acho que é importante a gente simplificar o estudo da matéria médica, né? Porque matéria médica é uma coisa gigante, né? Tem muita coisa para estudar, muita informação. Muitas vezes a gente precisa selecionar o nosso olhar, né? Para a gente saber, no mínimo, onde buscar o remédio. Então, acho que a gente pode entender que os cálions têm muito a ver, nós falamos do equilíbrio hídrico, né, na aula anterior, e a gente pode jogar isso nas nossas secreções, né, então são secreções, seja nasal, seja vesical, né, enfim, são secreções que acabam ficando purulentas, secreções que ficam espessas, né, de difícil difusão, de difícil alta viscosidade, né, portanto, corre muito lento, então acho que a gente pode direcionar esse olhar para esse tipo de queixa. Quero lembrar da palpitação, né, o cálion já, da função metabólica dele, nós já falamos das questões cardíacas, do potencial de ação, né, e queria reforçar, né, quando a gente está falando de inervação, de palpitação, potencial de ação, impulso nervoso, que o cálion tem muito a ver com tudo isso, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado e a gente vai para o próximo vídeo para falar das questões emocionais e mentais do cálion. Então, eu não me apresentei no começo, vou me apresentar agora. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, fisioterapeuta, acupunturista e homeopata, e que muito estudiosa aqui em relação à homeopatia e os benefícios que podem trazer para a nossa saúde. Ok? Aguardo vocês lá no próximo vídeo.